Há muitos anos atrás, eu fui a um centro espírita de mesa, destes que trabalham com desobsessão, a fim de obter algum conselho sobre o que eu deveria fazer ao lidar com um inquilino, na verdade uma inquilina, uma senhora que morava numa casa que eu aluguei para ela e que esta senhora volta e meia vivia me trazendo problemas. Eu já não estava mais aguentando aquilo. E curiosamente, quando iniciou a sessão, uma médium começou a dar gargalhada e começou a falar no mesmo tom, na mesma voz e com as mesmas palavras daquele inquilino. Graças a Deus eu consegui resolver de forma pacífica, harmoniosa a situação com este inquilino. Entretanto, eu, curioso com a situação, estudioso como eu sempre fui do ser humano, procurei aprofundar meus estudos acerca do que nós chamamos de obsessão. A verdade é que dentro do espiritismo ou da espiritualidade como um todo, nós sabemos que existem obsessores, obsessão entre encarnados e desencarnados. E hoje eu tenho absoluta certeza, inclusive através dos meus atendimentos, que nós também fazemos algum trabalho de desobsessão à distância, de que existe de fato a obsessão de encarnado para encarnado. E ela é bem mais frequente do que de desencarnado para encarnado, por incrível que pareça. Acontece que dentro de uma ferramenta terapêutica chamada apometria, nós identificamos que a obsessão entre encarnados ela é mais comum do que se possa imaginar. O que é uma obsessão? A obsessão é quando um ser se encontra de uma forma excessiva, emanando pensamentos de vingança, de ódio, de ressentimento, de mágoa, tá certo? Sobre aquele que é considerado obsediado. Acontece que essa energia ela pode ser emanada à distância, como ela pode muito bem, como no caso que nós citamos, né? Ela ser atraída de uma tal forma que passa a fazer parte do dia a dia e do cotidiano daquela pessoa. Ou seja, o obsessor está vivendo uma vida comum, natural, e eventualmente ele não se dá conta que uma parte da sua psique está separada de si, incomodando aquela outra pessoa em alguma parte, né? E aí o que acontece com isto? Isto se dá basicamente por dois motivos básicos. Algum prejuízo que você ocasionou àquela pessoa e aquele obsessor ele vem de alguma forma lhe cobrar. Esse prejuízo pode ser físico, material, dinheiro eventualmente, ou algum bem que você teve prejuízo com relação àquela pessoa, né? Causou algum prejuízo financeiro àquela pessoa. Pode ser de forma energética, algum mal-estar. Pode ser de forma emocional. É muito comum esse tipo de obsessão ocorrer entre casais que não estão mais juntos, pessoas, né? E aquela pessoa não se dá conta de que ela obsedia aquela outra pessoa. E algum prejuízo mental que você pode ter ocasionado ou até moral àquela outra pessoa. Como se dá essa obsessão? Acontece que da parte do obsessor, esta obsessão se dá através do pensamento. Ela se lembra daquela pessoa e sempre com uma lembrança ruim, uma memória ruim acerca de algo que aconteceu, tá certo? E ela começa a emanar um desejo, tomara que aconteça isso, que aquele filho da mãe me pague um dia, que um dia aconteça com ele o que ele fez comigo, alguém faça com ele, e aquela pessoa fica emanando aquela energia, aquela praga, aquela maldição à distância, tá certo? E essa energia, se o obsediado, né, ou a vítima dessa obsessão não estiver vigilante, ele acaba pegando essa energia acaba, né,
chegando até ele, seja através de uma forma pensamento ou seja através da presença psíquica daquele obsessor, tá certo? Então, isto ocorre eventualmente quando você do nada se vê pensando em alguém, tá? Quando você do nada se dê conta que está pensando em alguém, aquilo vem do nada. Sabe quando vem um pensamento do nada, né? E que você começa a pensar em alguém? Isto significa que aquela pessoa, de alguma forma, ela emanou algum pensamento a seu respeito. E se você ficar atento, você sabe se era um pensamento bom ou ruim. Isto chama-se telepatia. E essa telepatia se dá através de uma coisa que nós chamamos de sintonia ou ressonância biopsicoeletromagnética com a outra pessoa. Todas as vezes que você pensa em alguém, você emanou aquele pensamento. Se aquela pessoa está aberta a isto, ela automaticamente capta este pensamento. Por isso é importante a gente estar sempre emanando pensamentos bons. Por quê? Porque ao captar aquele pensamento ruim que você emanou para aquela pessoa, ela automaticamente, às vezes até de forma inconsciente, ela emana de volta este pensamento para você. E aí fica um ciclo vicioso e se estabelece ali, né, um canal pernicioso entre você e aquela pessoa. E aí fica aí uma coisa muito ruim e mal resolvida, tá certo? O nome disso é obsessão. A obsessão se dá tanto por causa do obsessor, como às vezes o obsediado, ele também tem uma certa, né, responsabilidade nesse processo. Por quê? Porque você não esquece o teu algoz, você não esquece o teu inimigo. Ou, pelo menos você deveria, ao lembrar dele, emanar uma energia positiva a fim de quebrar, a fim de apaziguar esta energia. Existe uma segunda forma de obsessão. E essa é quando você não pediu, né? Pelo menos de forma consciente, você não fez nada que justificasse aquela pessoa te obsediar tanto. É a tão malfadada inveja. Acontece que algumas pessoas confundem inveja com ciúme. Ciúme, ele está relacionado à ambição. A pessoa que tem ciúme do teu carro, ela gostaria de ter um carro igual ao teu. A pessoa que tem ciúme da tua mulher, né, por conta de você ter uma mulher bonita, ele gostaria de ter uma mulher igual à sua. A pessoa que tem ciúme do fato de você morar numa determinada casa, ele gostaria de morar na sua casa. Isto chama-se ciúme. A inveja já é o fato da pessoa não querer que você tenha, não querer que você possua. O ciúme, ele vai querer tomar. O ciúme, ele pode dar vazão ao roubo, ao furto, por uma ambição. Ele querer se apossar de algo que é seu. Isso chama-se ciúme. Tá? O ciúme, ele está diretamente ligado à ambição. Já a inveja, ela é uma matrix do ego própria, tá? É quando ela deseja que você não possua algo. Ela vai partir para as vias de fato de emanar formas de pensamento, desejo. Ela é aquela pessoa que vai torcer contra você. Ainda que aquilo possa vir trazer algum benefício a ela não quer que você tenha. Ela não está preocupada se você sorrir, ela gostaria que você não tivesse esse sorriso. Ela não está preocupada, ela não está só incomodada com o fato de você ser inteligente, ela gostaria que você não tivesse essa inteligência. Então a inveja e o ciúme podem até andar juntos, mas há uma diferença gritante entre um e outro. O invejoso, por exemplo, é quando você compra um carro e ele lança aquele elogio sobre aquele carro e você bate com o carro, né? Eventualmente você, né, dá um sorriso e você olha para aquela pessoa, você vê que o sorriso dela é dissimulado e que no fundo, no olhar dela, você vê que ela está incomodada de você estar feliz. É quando você tem uma vitória e aquela vitória incomoda aquela pessoa. Isto está relacionado à inveja, não ao ciúme. E como isto pode virar uma obsessão, tá certo? A pessoa passar a vibrar contra você.
ela passa a pensar e desejar o teu mal. Isso quando ela não vai fazer um trabalho, vai procurar um feiticeiro ou uma feiticeira para fazer um trabalho contra você, ou se ela não vai, né, procurar até causar algum dano físico, material. Eu já vi casos de uma pessoa, né, não aconteceu comigo, pelo menos que eu saiba, né, mas eu já vi casos de vizinhos contar de um outro vizinho arranhar o carro dele propositalmente baseado em inveja. Simplesmente ele comprar um carro novo e a câmera detectar lá o vizinho lá passando, né, a chave de fenda no carro do cara. Isso chama-se inveja, tá certo? Ele não tá se ele desejasse o carro, ele não faria isso, ele talvez até roubasse. Mas por que ele passou aquela ferramenta arranhando aquele carro? Porque ele tinha inveja daquele vizinho. Ele não queria que aquele vizinho tivesse um carro bonito, um carro novo, uma pintura nova, que incomodou ele de alguma forma. Eu já vi casos de pessoas, às vezes, né, elogiar um passarinho, o passarinho cair para trás na mesma hora. Eu já presenciei casos, né, da pessoa, às vezes, elogiar a árvore de Natal do vizinho, a árvore de Natal despencar na mesma hora. E, às vezes, um elogio, porque, às vezes, o invejoso, ele não tem consciência. Esse cara é menos complicado. O pior é quando ele vai para as vias de fato. Entende? Então, assim, ciúme é uma coisa, inveja é outra. A inveja, ela pode se tornar uma obsessão. E como se libertar da inveja e da obsessão como um todo? A primeira coisa que eu te aconselho, se você sabe quem é a pessoa que te inveja ou a pessoa que é obcecada por você, um ex ou uma ex, enfim, a primeira coisa que eu te ensino é cancelar o teu pensamento desta pessoa. Então, se você pensou naquela pessoa, né, você imediatamente muda o foco, muda o teu pensamento, né, isola, estala os dedos, isola, cancela, corta. Você pode até falar verbalmente. Eu costumo lançar esse curso 1, 2, 3. Quando você estala o dedo 3 vezes, você está atuando com ponto de criação e ponto de destruição. O estalar do dedo é uma coisa muito utilizada na apometria, tá? E eu utilizo muito nas minhas terapias quando eu estou dando certos comandos quânticos, tá certo? Então, isto é um comando quântico. Cancela agora. E automaticamente obedece a isso que você mesmo está decretando, começa a pensar em outra coisa, tá certo? A segunda coisa que eu te aconselho, eleva a tua frequência. Geralmente quando a gente se pega pensando em pessoas com baixa frequência, porque nós também estamos na mesma frequência, estamos sintonizando com ela. E quando você está sintonizado ou em ressonância com seres negativos, que se encontram no estado negativo, né, você acaba realmente se intoxicando, né, você acaba se contaminando psiquicamente e até espiritualmente, a tua energia muda, tá certo? Então a primeira coisa que eu te aconselho é eleva a tua frequência. Como eu posso elevar minha frequência? Né? Observando seus pensamentos, suas emoções de cima para baixo e naturalmente, né, elevando sua frequência, mudando pensamentos ruins para pensamentos bons, mudando sentimentos ruins para sentimentos bons. Eu não posso, né, escolher um pensamento ou uma emoção que eventualmente me pegou ali de surpresa, mas eu posso decidir se quero alimentar aquilo ou não. Então, elevar a tua frequência é a segunda coisa que eu te aconselho. E a terceira coisa, existe banho para isto, fitoterápico? Existe, tá certo? A primeira coisa que eu posso dizer, se esta obsessão te atingiu de uma forma que te deixou muito arriada emocionalmente, tá certo? Então, um banho de elevante, escreve aí, elevante, vende em casas de ervas, né? Um banho desta planta, que você pode banhar-se inclusive da cabeça aos pés, porque é uma erva fria. Banho de elevante, tá certo? Muito bom para esses casos. Se é um caso que envolve remorsos, ressentimentos, né? Relacionamentos com ex, né? Eu te aconselho tomar banho de folha de colônia. Também pode ser tomado da cabeça aos pés esse banho, tá certo?
Esse banho pode ser tomado também à noite, quando você vai dormir. E aí você faz ali uma meditação e vai dormir. O terceiro banho que eu te aconselho para quebrar estas situações, o famoso banho de alecrim. Este banho é fantástico. Ele, além de quebrar formas de pensamento, que eventualmente estejam impregnando, ele vai te ajudar a desimpregnar essas energias do seu corpo, tá? E vai te trazer um estado de ânimo, de alegria, vai elevar a tua frequência, porque o alecrim ele eleva a nossa frequência, ok? Se você gostou desse vídeo, fique comigo no canal, inscreva-se e compartilhe, ok? Gratidão, shalom.